Bom dia. Bom dia, galerinha. Vamos lá. Continuando a nossa aula de ontem. Oi, Irani, você tem que explicar aquilo dos Ah, olhos são a janela para a alma. ai, vocês são demais. Vamos lá, então, que eu vou explicar para vocês o que é isso, tá bom? Todo mundo já postos aí com o seu livro, Oi, ai, caderno. oi. Oi, ai, oi. Mais o caderno do que o livro pode deixar para ir acompanhando, que eu fiz uma apresentação que eu achei melhor para a gente estar falando e mostrando e conversando, tá? Depois vai ser tudo disponibilizado para vocês aí. Então, vamos lá. Vou falar agora mesmo, viu? Pode esperar. Então, nossa visão. Ontem a gente estava comentando que os olhos é considerado como a janela da alma, porque todo o nosso reflexo interior, ele vai refletir nos olhos. Se você está bem, os seus olhos vão estar brilhando, os seus olhos vão estar com a cor nítida, você vai olhar todos de frente, né? Os seus olhos vão estar saudáveis. Mas se você não está... Oi, tudo bem? Aham. Se você não está bem, aí você vai ficar com o olhar baixo, os seus olhos vão ficar opacos, a cor não vai estar muito nítida, né? Você não consegue levantar os olhos, não consegue olhar. Então, por isso que eles falam que os olhos é a janela da alma. Você quer saber o que está passando no interior de uma pessoa? Olho no olho. Só que muitas vezes, quando a gente não está bem, a gente não gosta de olhar olho no olho um do outro. A gente esconde, a gente abaixa, né? Ou a gente vira para um lado, vira para o outro, menos encarar de frente. Às vezes não quer. Porque se eu encarar de frente, os meus olhos é um raio-x da minha vida. Aí quem está à minha frente vai poder olhar nos meus olhos e vai falar: nossa, você está abatido, você não dormiu direito, você chorou, você está cansado, você está assim, daquele jeito. Ou então, o contrário. Nossa, você está feliz. Nossa, o seu olho hoje está bonito. Nossa, você hoje está de alta astral. Quer dizer, isso vai refletir nos seus olhos. Depois que reflete nos olhos, é o corpo. A postura do corpo, o jeito de levantar, o jeito de andar, tá? Mas o primeiro reflexo mesmo é os olhos, que não tem jeito de esconder. Por isso que tem pessoas que não olham olho no olho. Porque não tem como, se eu olhar no olho de alguém, eu vou ver o que está lá dentro. Entendeu, Débora? Entendeu, pessoal? Tirou a dúvida? Entendi. Ou não deu para entender? Deu para entender? Então, vamos lá. À medida que a gente for conversando, nós vamos falando muitas coisas. Aqui eu coloquei vários olhos, né, para vocês perceberem que o olho é uma máquina muito importante, o qual nós temos a visão geral do ambiente. Voltando aqui nesse desenho, que tem até semelhante no seu livro, ontem nós paramos aqui, né? Então, eu quero voltar aqui agora. Anatomia do nosso olho. Esse branco do olho aqui, nós chamamos de esclerótica. Essa esclerótica, ela é revestida por uma membrana externa, que nós chamamos de córnea. Entre a córnea e a parte interna aqui, a gente tem uma camada de líquido, né? Um humor aquoso, um líquidozinho. Aqui a gente tem a pupila, que é a porta de entrada da luz, entra por aqui. Do lado da pupila aqui, a gente tem a íris, é o que dá a cor aos olhos. Essa cor aos olhos, nós já falamos que ela é genética, né? Então, você herda no momento da fecundação. Aqui atrás, nós temos uma lente, que é o cristalino. Em volta dessa lente, a gente tem músculos, ligamentos, que faz com que esse cristalino possa distender ou contrair. Depende de onde você está olhando. Se a gente está olhando para cá, que é pertinho, o cristalino vai contrair. Mas se você está olhando para lugar muito longe, ele vai distender, ele vai esticar o máximo que ele der conta, para a luz poder entrar e facilitar a sua visão. Tudo bem, gente, por aí? Ô, Pedro, silencia aí, ó. É o Pedro que está.
buscando um barulhinho aí? Ó, então, vou voltar aqui. Quando a gente está enxergando de perto, o cristalino vai encolher, porque a luz pode passar tranquilo por ele, sem problema. Quando a gente está enxergando de longe, esses músculos aqui, ó, puxam, e ele dilata, ele, né, estica bastante para que a luz passe de uma forma mais fininha, mais delgada, e venha até aqui para a gente poder enxergar. Esse cristalino é a lente que, quando a pessoa tem catarata, troca, faz a cirurgia. Muitos tiram essa lente aqui e colocam uma artificial aqui, tá? Sem problema. Atrás do cristalino, a gente vai ter uma bola grande que é chamada de homovítrio, de líquido. Por isso que o nosso olho tem tanta água. Então, tem essa bola grande aqui de água. Aqui no fundo, aqui, nós vamos ter a retina. Essa parte amarela aqui vai ser a retina. Ligado a essa retina, a gente tem um nervo, que é um nervo óptico. Aqui você tem escrito ponto cego. Esse ponto cego é um ponto que a luz não chega. Ó, a luz vai atravessar aqui, ela vai vir cá. Por isso que é chamado ponto cego, tá? Onde a luz não chega. Aqui nós temos a coroide, que é uma camada cheia de nervos, de vasos sanguíneos, tá? Que está envolvendo aqui. Aqui é camada em cima de camada. Mas o mais importante é essa parte inicial e essa parte final aqui que nós vamos falando aos poucos dela. Ok? Então vamos lá. As partes que auxiliam na proteção do nosso olho. Porque o nosso olho, durante o dia, a tendência é ficar aberto o tempo todo, mas ele está exposto ao meio ambiente. Então, nós temos as pálpebras, que vai servir de proteção, a gente abaixa, né, e levanta a pálpebra. Os cílios, que vai também... Oi? Quando a gente encosta, tipo, o dedo no olho, assim, a gente tá encostando na córnea, então? Se você conseguir encostar o dedo dentro do seu olho, sim. Porque quando vem a gente faz assim, né, no olho, a tendência é as pálpebras fechar imediatamente, como defesa. Mas vai que não deu tempo, uma coisa rápida que você passou, encostou, bateu lá dentro, então você encosta na córnea, isso mesmo. Viu? Os cílios, nós não podemos ficar sem cílios. Eles vão impedir a entrada de poeira. Vocês já viram quando a gente às vezes vai num lugar que tem muito poeira, muito pó, somente um pó branquinho? O nosso cílio fica branquinho, sobrancelha fica branquinha de pó, sujeira, tá? Então, o cílio serve para impedir a entrada de poeira, de sujeira nos nossos olhos. A sobrancelha também impede, mas ela vai impedir muito do suor. O suor vai descendo pela testa aqui, né? Aí ele para na sobrancelha. Ele não atinge o nosso olho, tá? Porque o suor, ele é ácido, né? Então, ele arde os nossos olhos. A sobrancelha serve para isso. Então, Oi, Irani. Oi. Dá uma olhadinha no computador aí. Ah. Tem uma opção que dá para silenciar todos os microfones. Silencia aí, por favor, do Pedro, está atrapalhando. Tá. Vamos ver se eu vou achar aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, tá? Que eu vou procurar aqui e nós vamos resolver esse probleminha. Já vai, tá? Vou só olhar um negócio aqui. Tô voltando. Eu acho que vou pedir ajuda aqui, porque até eu achar esse aqui vai demorar. Vai perder tempo. É muito fofinha. Que gracinha. Ai, gente, eu amo, ela é muito fofa. Sim, é muito boa, gente. Ela é fofa demais. Eu queria que você me ajudasse. De todo mundo. Só um minuto aí. Você fala depois sobre voltar.
Pessoal, vou fechar aqui um pouquinho e vou voltar, tá? Só um minutinho. Ai, mudei. Aí, Irani, deu Aí, né? certo. Valeu, né? Então tá. Nós vamos aprendendo. Devagarzinho nós vamos chegando, tá? Então vamos lá. Voltando aqui então. As pálpebras, elas vão auxiliar os cílios, a sobrancelha. E aí, pessoal, nós vamos o seguinte, nós não podemos tirar os cílios, não podemos tirar toda a sobrancelha, porque isso vai atrapalhar, pode cair sujeira, né, coisas nos nossos olhos. As glândulas lacrimais, elas vão produzir a lágrima. E a lágrima, ela tem duas funções. Uma função dela é importantíssima. A lágrima é antibiótico. Ela impede que muitas bactérias, muitas sujeiras entrem nos nossos olhos e venha nos prejudicar. Então, graças à lágrima, nossos olhos não têm muito contato com muita sujeira, tá? Então, ela protege, é um antibiótico natural que nós temos. Agora, além disso, a lágrima também serve como lubrificante, para poder lubrificar os nossos olhos. E tem os músculos oculares, que promovem a movimentação dos olhos. Tem pessoa que consegue movimentar bastante o globo ocular, graças a esse músculo, né, ocular aqui, certinho? Continuando, então. Ó, aqui nós temos, então, a sobrancelha, né, os cílios, e nós temos superior, inferior, né, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, a íris e a pupila. Agora aqui, segundo ano, você já deve ter visto que tem pessoas que ficam puxando essa parte aqui da pálpebra superior para descer, né, sei lá, tampar o olho, alguma coisa assim. Isso não é bom, porque se ficar puxando muito, pele, né, elasticidade. Aí depois isso aqui vai ficar com a pálpebra caída. Eu tive uma colega que ela já tinha essa flexibilidade aqui, ela não sabia, e ela ficava brincando de puxar e descer essa pálpebra, puxar e descer essa pálpebra. Resultado, a pálpebra dela caiu, né? O olho dela estava abrindo só um pouquinho, ela teve que fazer cirurgia e levantamento dessa pálpebra, porque ela não estava enxergando. Então, uma coisa que não compensa a gente ficar brincando de descer, virar, né? Tem gente que puxa aqui, vira para cima. Isso aqui não é brinquedo, né? As partes internas do olho. Nós temos o branco do olho, que é a esclera, já falei para vocês. A coroide, né, que é uma membrana intermediária, possui vasos sanguíneos para abastecer, aquilo que eu falei para vocês. Ela é cheia de músculo e vasos sanguíneos. A pupila, que é a porta de entrada, que é o orifício por onde a luz entra. A íris, que dá a cor aos olhos. A córnea, que é aquela membranazinha, que funciona até como uma lente em curvatura, que está aqui. O humor vítreo, que é a água também, né? Ele está entre o cristalino e a retina, mais externo. E o humor aquoso, mais interno. E a retina, que é 3/4 do globo ocular. Captar a imagem e interpretar. Vou mostrar de novo para vocês o que eu acabei de falar. Ó, o nosso olho, na verdade, ele divide em 3 túnicas. A túnica externa, que é a esclerótica, a córnea e a pupila. Da pupila para fora é a túnica externa. Aqui eu tenho a túnica média, onde está o cristalino, os músculos, a coroide, que é essa parte aqui, é a média. E aqui eu tenho a túnica interna, onde eu tenho o nervo óptico, onde eu tenho a retina, tá? Onde eu tenho o ponto cego, então tá aqui.
as partes internas. O cristalino faz parte do meio, né? E o nervo óptico. E essa mácula, responsável por melhor visualização dos detalhes, que ela fica aqui, olha, a mácula, ó, fica aqui. Eu tenho a retina, que é esse amarelo, e essa mácula fica aqui perto da retina, onde ela vai ajudar a visualizar bem as imagens. A retina agora, vamos falar um pouquinho dessa retina. Essa retina, nós temos dois tipos de células receptoras de estímulo. Os cones e os bastonetes estão lá na retina. Se você for olhar, os cones, ele tem a função de identificar as cores. Nós enxergamos, identificamos as cores graças à estrutura que é chamada de cone, que localiza mais no centro da retina. Já o bastonete, ele identifica o preto e o branco, que localiza, né, nas partes mais periféricas. Ele é muito útil à noite, sendo sensível em locais de baixa luminosidade. Então, à noite, os bastonetes estão ativados para a gente enxergar mais à noite. Durante o dia, os cones estão ativados para a gente enxergar durante o dia. Só que vocês já viram falar que tem pessoas daltônicas que não distinguem as cores. Na pessoa daltônica, esses cones não existem ativos. Na pessoa daltônica, os bastonetes apenas que são ativos. Esses cones aqui são inativados geneticamente, tá? Então, por isso que o daltônico não consegue identificar as cores. Então, tudo que ele vê, se ele vê o azul, se ele vê o verde escuro, o azul, o marrom, é tudo preto. Se ele vê o amarelo, o rosa claro, se ele vê o branco, se ele vê o vermelho claro, é tudo branco. Então, para ele, ou é branco ou é preto. Ele não consegue distinguir essa variedade de cores, por causa dessa estrutura que está lá no olho dele, e ele não consegue, essa estrutura é uma estrutura morta, inativa, tá? Então, ele não consegue distinguir essas cores. Tá Irani, oi. Uma vez eu vi que só homem podia ser daltônico, é verdade? É porque esse gene para o daltonismo, ele está no cromossomo Y, que é só o homem que tem, é genético, é verdade, tá? Mulher, então, não tem como ter isso. Não. Ah, obrigada. Por nada. É impossível. Não existe nenhuma mulher no mundo que é daltônica. Nunca vi. Nunca vi estatística. Depois, na genética, vocês devem estar falando isso com a Nayara. Depois vocês... não. Vocês vão ver o ano que vem. A menina falou que ela era daltônica, que ela até achou um óculos que ajudasse ela a enxergar melhor as cores. É um caso assim mais raro, entendeu? Mas o daltonismo é mais masculino mesmo. Então, assim, às vezes, não é o daltonismo em si. Já viu que tem pessoas, você mostra para ela, por exemplo, o vermelho claro e o laranja, ela não consegue separar. Para ela é tudo igual. Então, às vezes, não é o daltônico legítimo, vamos assim dizer, tá? Às vezes tem dificuldade mesmo em estar separando as cores. Tá certo? Porque as cores, foi nós que damos o nome das cores, né? Nós que criamos esses nomes para as cores. Então, é mais comum mesmo ser no sexo masculino. Até aqui, segundo ano, posso continuar caminhando? Irani, Pode. tem como alguém ter problema nos bastonetes? Olha, no nosso corpo tem sim. Mas, assim, eu nunca vi caso identificado, não, entendeu? De estar nesse bastonete aí, não conseguir enxergar o preto ou branco, né? Você pode observar, você falou uma coisa, nos animais, eles não têm muito os cones ativos, não, é mais só bastonete. Tanto é que você pode observar que o povo, nós temos essa expressão, às vezes, por exemplo, o gado, a vaca lá no curral, ou o boi. Nossa, o pessoal fala assim, não passa com roupa vermelha perto desse boi ou dessa vaca não, que vai te investir porque não gosta de vermelho. Você já ouviu essa expressão? A tourada, lá na Espanha, eles usam pano vermelho, não é?
Aquela Mas é só para chamar a atenção. Ele fica É. incomodado com o movimento. Então, para chamar a atenção dele e faz o movimento. A mesma coisa é o gado. Não é que ele não sabe que é vermelho. Por que que ele sabe que é vermelho? Não sabe. Mas é uma cor que chama atenção, isso mesmo. E como tem um movimento passar perto, o animal é mais bravo mesmo, então ele ataca. É isso que eu quero falar. Ele não sabe distinguir essa cor. O Irani, vermelho para ele é uma cor mais escura. É só escuro e claro. Oi. e no penitenciário, os cachorros? O que que Os tem? presos. Uai, os cachorros vê os presos, começam a latir? Não, isso eu não sei, não. É. Esses às vezes são treinados com questão de pessoas ali, né? Mas não sei, não. Essa questão de ver começar a latir, não sei o que que é isso. Entendi. Agora, como que nós enxergamos? Né? O nosso olho tem toda a estrutura para fazer a gente enxergar. Então, como que isso vai enxergar? O primeiro processo começa com a luz. Para a gente enxergar, a gente precisa de ter luz. Vocês já viram que às vezes no escuro, você olha o lugar, você percebe que tem um objeto, mas você não sabe se é uma porta, se é uma janela, você não sabe se é uma mesa, se é uma cama, porque a gente não consegue distinguir os objetos. Você vê um foco ali, né? Você vê um vulto, mas você não consegue distinguir. Agora, quando tem a luz, a gente consegue ver. Mas se eu tenho luz demais, eu também não vejo. É a luz normal, né? Então, a luz vai ter que entrar dentro dos nossos olhos e trazer as informações do ambiente. Os nossos olhos vão transformar essa energia luminosa em estímulos elétricos e vai levar ao cérebro. O cérebro vai interpretar esse estímulo, formando a imagem. O caminho é esse que você precisa guardar, viu? Segundo ano. A luz vai passar pela córnea, vai passar pela pupila, que é esse buraquinho do olho, vai passar pelo humor aquoso, pela água. Aí tanto é que a água vai refletir bem aqui. O cristalino, que é aquela lente, e vai chegar lá na retina. Lá na retina tem um nervo óptico, que vai mandar a mensagem para o cérebro e trazer a mensagem enxergar. Quer ver? Então, vamos pegar aquele olho básico. Ó, a luz, então, vai passar pela córnea, que é transparente, vai passar pelo líquido, aqui o humor aquoso, vai passar pela pupila, cristalino, e vai vir até, vai passar por esse humor vítreo também, que é a água, uma bola de água, e vai vir até aqui na retina. Chegando à retina, a imagem vai chegar de cabeça para baixo. O nervo óptico vai pegar essa mensagem, vai levar até o cérebro. O cérebro conecta a mensagem e devolve a resposta enxergar. E aí a gente consegue enxergar. Qualquer pessoa que tenha problema, vamos começar aqui na córnea, vai ter dificuldade de enxergar. A xeroftalmia, por exemplo, a carência da vitamina a córnea fica ressecada, ela fica grudada aqui. Grudada na pupila, ela vai impedir a passagem normal da luz. Então, a pessoa vai ter dificuldade de enxergar. Outro, cristalino, essa lente suja, lente embaçada, que é a catarata, vai ter dificuldade de enxergar. E aqui, a minha retina, se ela estiver descolada, se ela não estiver normal aqui, eu vou ter dificuldade de enxergar. E por último, o nervo. Os deficientes visuais, na maioria das vezes, quando já nasce assim, por exemplo, né? Esse nervo óptico aqui é um nervo seco, então não funciona. Aí a pessoa nunca vai enxergar. Eu posso nascer aqui normal e com alguma deficiência aqui. Aí eu enxergo um pouquinho. Mas se eu nascer com o nervo óptico seco, sem funcionar, eu nunca vou enxergar. Então é aquele que ele já nasce deficiente visual e vai ser a vida inteira deficiente visual. Até aqui, segundo ano. Quem está vivo aí? Quem acompanhou? Oi, Irani. Oi. Eu já vi que quando você está num lugar escuro e a gente não consegue ver, tipo, exatamente o que tem no lugar, Sim. você
seu cérebro pega aquelas imagens que não estão, assim, fazendo muito sentido e tenta se aproximar com algo que você já conhece. Sim. E também os outros sentidos ficam mais apurados. Então, a gente pode dizer que à noite, em lugares escuros, a gente tem uma maior atividade, assim, do corpo? Você, não maior atividade, mas você falou os sentidos ficam apurados. Num lugar escuro, a visão sua não, você não pode contar com ela. Você vai contar com o quê? Com a audição. Por isso que às vezes você escuta até barulho que não existe. Porque a sua audição vai ficar tão apurada, né? Você vai captar sons diversos, nós vamos falar depois. Então, você vai desenvolver a sua audição. É a mesma coisa que acontece com a pessoa. Uma pessoa normal. Vamos supor que ela fica com deficiência visual, teve um problema aí, ela perdeu a visão. Ela vai desenvolver o quê? A audição. Uma pessoa que não escuta, que é deficiente auditivo, ela vai desenvolver o quê? A visão. Os dois acompanham, tá? Então, um ou outro a gente tenta desenvolver para a gente poder estar no local. Você pode ver que essas pessoas deficiente visual, por exemplo, eles têm um tato e uma audição, assim, incrível, incrível. Eu conheço um casal que é deficiente auditivo, eu fico impressionada com eles, com o tato e a audição que eles têm. É uma coisa, assim, inexplicável. Porque eles desenvolvem outro sentido, porque esse aqui ele não pode contar, porque esse aqui não funciona. Tá certo? Mais alguma E pergunta? eu também já vi, tipo, que eles criaram uma sala que eles tinham o objetivo de fazer uma sala mais silenciosa que pudesse não pegar quase nenhum barulho de fora. E colocaram as pessoas lá dentro para fazer experimentos, e eles dizem que essas pessoas, quando depois de um tempo começa a ouvir vozes, essas coisas assim, é como se elas estivessem enlouquecendo. Por que isso acontece, no caso? Porque é tão apurada essa audição deles, é tão apurada, né? Que a sensação de não poder ver, mas só ouvir, ele começa a captar sons diversos e às vezes sons que ele já ouviu algum dia, como se fosse imagem, né? E aquilo ali entra, como você falou, um silêncio total, sem ruído, sem barulho, nem nada. Então aquilo ali vai entrando na vida da pessoa e a pessoa surta de tanto barulho, de tanta coisa que ele está escutando. A pessoa não consegue conviver com aquele excesso de barulho, tá? Então, leva realmente ao surto. São testes, né, que eles fazem com as pessoas. Tá. Oi, Irani. Oi. Qual que é o nosso sentido mais apurado, assim, melhor? Eu te pergunto, qual é o seu? O nosso não tem. Porque eu posso ter um e você tem outro. Dos nossos 5 sentidos, todos nós, se você for fazer um teste, cada um, e a Débora, o Filipe, a Giovana, cada um for fazer um teste, vai ver que você tem um sentido que é mais desenvolvido que os outros. O que acontece? Não tem, não é padrão. O que acontece? Como nós usamos os 5 ao mesmo tempo, às vezes fica difícil você distinguir qual do seu é mais desenvolvido. Nós só vamos perceber isso na íntegra quando a gente perde um deles, né? Igual a pessoa perdeu a visão ou perdeu a audição. Mas quando a gente tem os 5 funcionando normalmente, fica difícil você achar qual é o seu. Mas todos nós temos um deles mais desenvolvido, tá? Seja o tato, seja o olfato. Tem gente que percebe cheiro de longe. O Daniel tá perguntando aí. Daniel. Olha aí no chat. Eu também fiquei sem entender nada. Ele perguntou se o homem só possui um sentido mesmo. Ah, não, só possui 5 sentidos. Os 5, biologicamente falando, né? Que é o que nós estudamos dentro dessa fisiologia. Agora, eles podem falar que tem outros sentidos, mas assim, dentro da nossa biologia mesmo, nós trabalhamos com 5, tá? Mas se tem aí outros aí, sentidos aí que o pessoal acrescenta, não tem muita coisa comprovada disso não, tá certo? Entendeu, Daniel? Continuando, então. Esse caminho aqui vocês precisam de saber, tá? Ó, aqui não sei se tá dando para vocês verem
nitidamente, talvez não, né? Aqui ele mostra que a imagem chega na retina de cabeça para baixo e depois ela converte, tá? Eu só coloquei assim, mas tá muito ruim, não dá para a gente estar distinguindo direito, não. A imagem de uma janela, né, projetada no papel. E a imagem de uma flor projetada na retina, que ela vem aqui de cabeça para baixo. Aqui fica normal e aqui de cabeça para baixo. E depois o nosso cérebro é capaz de converter. Agora vamos falar da saúde visual, do que nós temos que fazer para cuidar da nossa visão. Os sintomas que indicam que nós estamos tendo problemas de visão. Primeiro, dificuldade de ler. Então, quando eu estou tendo dificuldade de ler, eu estou tendo dificuldade de ler de longe, de perto, as letras estão embaralhadas, as letras não estão visíveis, né? Está muito pequena. Qual que é a minha primeira coisa? É a dificuldade de ler. Agora, essa dificuldade de leitura, você tem que ver em que momento que ela está acontecendo. Se for, por exemplo, você estudou até meia-noite, depois você vai querer ler uma parte de um livro de literatura. Vamos respeitar. Aí a sua leitura já não dá mais, sua visão já não dá mais para ler. Agora, se é no normal, no dia a dia, vão procurar o médico. Piscamento. Vocês já prestaram atenção? Quantas vezes você pisca? O piscar é um ato involuntário. Involuntário. E ele pode advir de diversas situações. Você vai piscar para lubrificar o seu olho. Você vai piscar quando alguma coisa quer entrar no seu olho, né? Você pisca voluntariamente, dá um piscadinho para o outro, né? Mas quando eu estou piscando com frequência, às vezes sem motivo propriamente dito, né? Principalmente quando eu vou focar um objeto, eu vou ler, eu vou ver alguma coisa, então pode ser um sinal que a minha vista não está legal, que é a hora de eu estar ajudando, né, meu cristalino, a minha lente com o óculos, tá? Oi, Irani. Oi. Mas quando você começa a piscar mais também, eles dizem que pode ser por, às vezes, a pessoa tá mentindo ou nervosa com alguma coisa. Sim, por isso que eu tô falando. Você tem que ver a frequência que isso acontece. Tanto a dificuldade de leitura quanto o piscamento. Em que situações? Qual a frequência que está acontecendo? E às vezes, nós mesmos não conseguimos prestar atenção em nós nesse detalhe. É quem está junto conosco que começa a prestar atenção. Nossa, mas você está piscando demais. Nossa, mas está fazendo isso, aquilo. Entendeu? Às vezes nós mesmos não conseguimos. É outra pessoa. Por exemplo, a dificuldade de leitura. Nós, professores, vemos muito isso. Às vezes, gente, mas por que você está lendo tão pertinho assim? Né? Você vê que o aluno está com o negócio lá, assim, bem pertinho. Não é normal. Então, muitos problemas visuais é o professor que descobre. O tersol é uma inflamação na pálpebra. A gente chama de bonitinho, né? Deixa a região avermelhada, inchada. Isso pode ser advindo de poluição, tá? Alguma coisinha, alguma sujeirinha. E a gente fala bonitinho. Pode acontecer o tersol. Em época de agosto, julho, agosto, que o tempo é muito frio e seco, venta muito, é comum. Sensibilidade exagerada no olho. Normalmente, pessoas de olhos claros, né? Eu enquadro nisso aí. Ou quem tem o olho verde, azul, não consegue abrir muito o olho em local muito claro, muito iluminado, lacrimeja muito os olhos, né? Eu, por exemplo, às vezes, se eu ficar no computador ou lendo direto, aí o olho começa a ficar vermelho, né? Então tem que parar. Então eu já tenho uma sensibilidade um pouco mais aguçada. Quem tem um olho mais escuro, mais pigmentação no olho, essa sensibilidade ela é menor, mas pode acontecer também, tá? Dor de cabeça, ó, um sintoma característico. Tá lendo, tá assistindo televisão, tá no computador, tá estudando. Nossa, toda vez que eu vou ler, minha cabeça dói, né? Então tem que ver, dor de cabeça é um sinal bem visível. E não muito, mas pode acontecer, as tonteiras, né? Durante a leitura. Então a pessoa fica zonza, fica tonta e tem que parar, tá? Então, diante desses sintomas aqui,
vocês vão ver que tem que procurar um oftalmo, tá? Para ver o que está acontecendo. Às vezes pode não ser nada, mas às vezes pode ser, viu? Agora vamos lá. Vocês tinham falado da questão que o Fabiano tinha trabalhado com vocês, né? Eu trouxe aqui a miopia, hipermetropia, astigmatismo, os mais comuns aí, tá? Miopia, quando eu não consigo enxergar de longe. Então, eu estou passando, eu não consigo ver do outro lado, não consigo ver lá no quadro, né? Então, eu tenho a miopia. A hipermetropia é quando eu tenho dificuldade de enxergar de perto. Se eu ponho um livro muito perto do olho para ler, então eu vou ter a hipermetropia. Astigmatismo é quando a imagem fica embaralhada, desfocada. Você vê muito ao mesmo tempo, você não consegue focar uma imagem. Ela fica embaçada, embaralhada, desfocada. Astigmatismo. Tem pessoas que pode ter 2, 3, acho que não. Tem pessoas que pode ter astigmatismo e hipermetropia. Astigmatismo e miopia, né? Então tem que ter os dois. Tem alguém aí que tem os dois? Que usa óculos, que tem? Eu quem? Eu tenho. Eu, Samira. Samira? Eu também tenho. Então, tá aparecendo um grupinho, hein? Então, aí vocês têm que estar usando óculos constantemente. Sim. Se O não meu usa não também. é tão. O meu não é tão forte no astigmatismo. Tipo assim, eu consigo enxergar de boa. Só se eu tiver muito focada de longe que dá uma atrapalhada. Dá uma tremidinha, né? O meu de perto é menor, o de longe que é grande, mas tem os dois. Tá. Então, e hoje também é uma coisa que a gente tem visto, antigamente, lá tirando o fundo do baú, né, 100 anos, 80 anos, aí atrás, só usava óculos pessoa idosa. Vocês podem observar, gente mais nova não usava óculos. Mas também, vamos lá, não tinha computador, não estudava, não tinha televisão, né? Ler, alguns liam, mas não era comum. Então, assim, eles não, vamos dizer, não gastavam muito a visão deles para essas coisas. Hoje, a gente vê desde criancinha até pessoa idosa. Hoje, pessoas bem mais novas já estão usando óculos. Por quê? Estão usando muito a visão, né? Hoje, já os pequenininhos já estão estudando, já estão na escola, já estão no computador, já está tudo isso, né? Então, as dificuldades vão aparecendo. Eu só quero, nosso tempo já está quase terminando, eu quero só focar uma coisa aqui com vocês. Um dos problemas... Irani, tem menino que tá com 2 anos já usando óculos? Pois é, você viu que coisa horrorosa? Às vezes, olha, eu creio que até 3 anos, esse usar Os óculos maior que a cabeça desse. pode Teve ser... uma priminha minha que ela começou, ela tinha 1 ano e pouquinho, ela usa até hoje. Ela tem que, acho que vai fazer 10 anos. Meu Deus. 15 graus. 10 anos, 15 graus. Não, ela usa 7,5 e 7 do outro lado. Paz do céu. Às vezes, quando nasce com estrabismo, com o olho um pouco torto, com a pupila torta, né? Algum probleminha, isso aí já é mais fisiológico mesmo, tá? De formação mesmo. Dos 4 anos para frente, já pode ser mais problema visual mesmo, de forçar a vista, alguma coisa assim. Mas menos de 4 anos já é um problema já de defeito fisiológico mesmo nos olhos. Mas, terminando, eu queria só colocar que a gente tem que ter um local para a gente estudar, para a gente estar vendo. Se você ficar estudando ou lendo num excesso de luz ou na falta de Irani, luz... 1 minuto. Tá acabando, tá acabando. Se a gente for ler no excesso de luz ou na falta de luz, você vai forçar os seus olhos. Num local muito claro, né? Num local que não esteja uma iluminação adequada, você acaba forçando muito a sua vista. E se você faz isso constantemente, então logo, logo você já terá o seu problema visual. Observe bem o local que você está estudando, não vê televisão no escuro, não fique estudando com muita claridade ou com pouca claridade, para não focar a sua vista. Pessoal, então está acabando. Ontem vocês pediram, eu obedeci, agora hoje vocês vão anotar, vou deixar também anotado no grupo. Eu quero para a próxima aula que vocês façam
uma ficha resumo, né? Uma síntese sobre a visão.